Imaginem só isto. Um exército inteiro, com milhares de soldados, que passou mais de 2000 anos escondido debaixo da terra, em completo silêncio. Parece ficção científica, não é? Mas é real. Hoje vamos desvendar a história incrível dos guerreiros de terracota, o exército secreto da China. A nossa história começa num dia que parecia perfeitamente normal, em 1974. Estamos perto de Xi'an, na China. Uns agricultores estão a fazer o que fazem sempre, a cavar a terra, desta vez à procura de água para um poço. Só que em vez de água, eles encontraram algo. Algo que ia virar o mundo da arqueologia de pernas para o ar e reescrever a história. O que é que eles viram? Primeiro, apenas fragmentos de argila com uma forma estranha. Mas à medida que as escavações avançaram, perceberam que não era só um objeto. Era um soldado. E depois outro. E outro. No final, o que se revelou foi um exército subterrâneo, com mais de 8.000 soldados em tamanho real. Um exército completo, em formação de batalha, que esteve ali, congelado no tempo, à espera. Ok, isto leva-nos a uma pergunta, não é? Quem? Quem é que teria o poder, a riqueza e, sejamos honestos, a audácia para construir um exército destes? Não para lutar numa guerra, mas para o levar para a vida depois da morte. Vamos descobrir quem foi o homem por trás desta obra monumental. Bem, para percebermos a mente por trás disto tudo, temos de falar sobre um conceito-chave: dinastia. O que é isso? É muito simples, na verdade. Pensem numa família, uma família super poderosa que governa um país durante muito, muito tempo. O poder passa de pai para filho, de geração em geração. E o homem de quem vamos falar não só pertencia a uma dinastia, como foi ele que a começou. E aqui está ele, o cérebro por trás de toda esta operação, Qin Shi Huang. E atenção, ele não era um rei qualquer. Foi o primeiro imperador de uma China unificada. Para ele, construir este túmulo não era sobre morrer, era sobre continuar a governar. A sua obsessão era simples e ao mesmo tempo megalómana: garantir que mesmo depois de morrer, o seu poder e o seu estatuto continuassem exatamente iguais, para toda a eternidade. E não pensem que isto era só um desejo vazio. O poder que ele tinha em vida era absolutamente gigantesco. Este homem fez algo que ninguém tinha conseguido antes. Uniu vários estados em guerra para criar o que hoje conhecemos como China. E para manter tudo a funcionar, ele padronizou, bem, tudo. A escrita, o dinheiro, até os pesos e as medidas. Se ele conseguiu organizar um império inteiro desta forma, imaginem o que não conseguiria fazer com um projeto para a sua vida depois da morte. Então, temos um imperador todo-poderoso e uma obsessão pela vida eterna. A pergunta é, como é que se constrói, na prática, um exército imortal? Bem, preparem-se, porque a engenharia e a arte por trás disto são de outro mundo. Primeiro, vamos falar de tamanho. A escala disto é avassaladora. Esqueçam a ideia de um simples túmulo. Todo o complexo onde o imperador está enterrado tem mais de 56 km². Para terem uma ideia, isso é maior que muitas cidades modernas. E o mais incrível? O exército que estamos a falar é só uma pequena parte de todo este projeto gigantesco. Já agora, o que é um mausoléu? Basicamente, é um nome chique para um túmulo muito grande e imponente construído para alguém importante. Mas no caso de Qin Shi Huang, a palavra túmulo nem lhe faz justiça. É mais como uma autêntica cidade subterrânea, desenhada para que ele pudesse continuar o seu reinado para sempre. E este exército não foi simplesmente atirado para debaixo da terra, de maneira nenhuma. Foi organizado com uma precisão militar impressionante. Está dividido em 3 grandes fossos. Pensem nisto como uma formação de batalha real. No fosso 1, temos a força principal, a infantaria. No fosso 2, as tropas de elite, como a cavalaria e os arqueiros. E o fosso 3? Esse é o quartel-general, o centro de comando de toda a operação. Mas como é que se fizeram tantos soldados? Bom, o processo era genial. Quase como uma linha de montagem de uma fábrica moderna. As diferentes partes do corpo, braços, pernas, torsos, eram feitas em moldes, o que permitia produzir em massa. Mas, e este é o detalhe que torna tudo espetacular, depois de montar as peças, cada rosto era trabalhado à mão. Cada bigode, cada penteado, cada expressão, tudo era único. Não há 2 guerreiros iguais. E o realismo não para por aí. Tal como num exército a sério, havia uma hierarquia muito clara. E o mais interessante é que dá para ver essa hierarquia só de olhar para as estátuas. Os generais, por exemplo, são mais altos, com armaduras muito mais elaboradas. Depois temos os oficiais, com os seus uniformes distintos. E, claro, os soldados comuns, com o equipamento básico. É um retrato perfeito da estrutura militar daquela época.
Mas esperem, porque a história fica ainda melhor. O que vemos hoje, estas figuras de argila cinzenta, são apenas um fantasma do que foram um dia. Os guerreiros guardam segredos incríveis que só agora, com a tecnologia do século XXI, estamos a conseguir descobrir. Vamos lá ver. Quando se imagina um guerreiro de terracota, a imagem que vem à cabeça é daquela cor de barro, certo? Cinzento, castanho. Mas e se essa imagem estiver completamente errada? Pois é, a verdade é que este exército silencioso era tudo menos monótono. Originalmente, era uma autêntica explosão de cor. Cada guerreiro, cada armadura, cada cavalo, tudo era pintado com cores super vibrantes e cheias de vida. O impacto visual devia ser de cortar a respiração. E não falamos de 2 ou 3 cores. A paleta era riquíssima. Vermelhos, verdes, azuis, até um pigmento super raro criado artificialmente chamado roxo chinês. Então por que é que não vemos essas cores hoje? É a grande tragédia desta descoberta. A tinta foi aplicada sobre uma laca que, depois de 2000 anos debaixo da terra, se torna incrivelmente frágil. Assim que entra em contacto com o ar, seca e disfarça em minutos, levando as cores com ela. Hoje em dia, os arqueólogos travam uma corrida contra o tempo para conseguir preservar estes pigmentos. Até o nome Guerreiros de Terracota nos dá uma pista sobre como foram feitos. Terracota é uma expressão italiana que significa, literalmente, terra cozida. E é mesmo isso. Os guerreiros são feitos de argila que foi moldada e depois cozida em fornos a altas temperaturas. Este processo transforma a argila mole em cerâmica, tornando-a dura e resistente. E outro detalhe alucinante. Os guerreiros não estavam de mãos a abanar. Eles carregavam armas. Armas a sério, feitas de bronze. Espadas, lanças, bestas. E o mais espantoso é que muitas das lâminas, mesmo depois de 2 milénios enterradas, ainda estavam afiadas. Como é que é possível? Bem, eles usavam uma tecnologia incrível. Um revestimento de cromo que protegia o metal da corrosão. Só para termos uma perspectiva, esta tecnologia só foi redescoberta e usada em larga escala no século XX. Eles estavam 2 milénios à frente do seu tempo. Com todas estas descobertas fantásticas, ainda falta a peça central, o prémio final, o coração de todo este complexo, o túmulo do próprio imperador Qin Shi Huang. E sabem que mais? Nunca foi aberto. Continua selado, guardando os seus segredos, sendo um dos maiores mistérios da arqueologia mundial. E o que é que poderá estar lá dentro? Bem, textos antigos com mais de 2000 anos pintam um quadro absolutamente surreal. Descrevem uma réplica em miniatura de todo o seu império, com rios e oceanos feitos de mercúrio a fluir. Falam de um teto coberto de pérolas a imitar as estrelas e até de armadilhas mortais para afastar os ladrões. Parece uma história de fantasia, certo? Talvez, mas análises ao solo à volta do túmulo mostraram concentrações altíssimas de mercúrio, o que nos faz pensar, e se as lendas forem verdadeiras? Ok, então o que é que tudo isto significa para nós hoje? Para além de ser uma descoberta espetacular, qual é o verdadeiro legado deste exército de argila? Primeiro que tudo, a sua importância é reconhecida a nível mundial. O local é considerado Património Mundial da Unesco. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não pertence apenas à China, pertence a toda a humanidade. É um tesouro global que tem de ser protegido a todo custo porque é uma janela única para o passado. Mas proteger este tesouro está longe de ser fácil. É um desafio constante e gigantesco. Muitos dos guerreiros foram encontrados completamente partidos, em centenas de fragmentos. Os arqueólogos passam anos a tentar montar estes puzzles 3D super complexos. E depois há a questão das cores, aquela corrida constante contra o tempo para as salvar da exposição ao ar. É um trabalho minucioso e sem fim para garantir que esta maravilha sobreviva para as próximas gerações. E assim voltamos ao ponto de partida, o grande mistério. Este exército magnífico continua a montar guarda a um segredo que ainda ninguém desvendou. Talvez um dia, com nova tecnologia, consigamos espreitar o interior da tumba do imperador sem a destruir. E isso deixa-nos a pensar. Que outros segredos, que outras maravilhas incríveis estarão ainda lá, à nossa espera na escuridão, protegidas por este exército silencioso?